Será que o teu produto está sendo interessante para ele estar te dizendo não, que ele não quer marcar a visita contigo? Então, enquanto tem muito representante, o mercado que fala assim, né? Ah, não, é porque hoje é dia de pagamento, aí o cliente não atende, né? Porque às vezes a pessoa que nós vamos conversar é da área financeira, né? Então, no dia da folha de pagamento ela não atende, sexta-feira de tarde ela não tá, né? Então, cara, eu tenho sexta-feira aí, esses dias era 6:30 da tarde, eu estava numa visita de prospecção no cliente. Sexta, 6:30 da tarde. Será que o teu produto está sendo interessante para ele estar te dizendo não, que ele não quer marcar a visita contigo e tudo mais? Agora, se o teu produto vai resolver uma dor que ele tem lá, ele vai te atender. E a objeção está dentro da nossa cabeça. Então, se eu botar na minha cabeça que no dia da folha de pagamento ninguém vai me atender, com que energia que eu chego para ligar no telefone e marcar uma visita? A pessoa do outro lado vai perceber que eu estou sem potência, sem vibração. O dia a dia do vendedor, o dia a dia do comercial, é levar não. Estou indo fazer 5 visitas. Talvez eu vou levar 5 não. Mas cara, quando tu ganha o sim, aquilo tem que te encher. Tu tem que estar feliz, entende? Tu tem que, cara, hoje eu consegui um sim. Pô, eu sou foda, né? Tem que conseguir um sim. E é isso, tem que comemorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Nesse episódio eu um pouco rouco. Não repare, eu falei, eu não vou remarcar esse bate-papo. Era para nós ter gravado semana passada. Vieram para cá, a gente ficou num bate-papo super bom ali. Acabamos passando o horário, não conseguimos gravar. E hoje estamos aqui para receber essa pessoa maravilhosa, Ismar, CEO da Beluno Digital. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Eduardo. Ao Universo Papo, um prazer ter você aqui. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, gravando esse episódio aqui para a Rapo. E realmente, né, na semana passada viemos aqui para gravar, acabou dando uma visita de bench aí, pessoal, né? Falando um pouquinho de comercial, dos desafios do comercial, porque no fundo, né, Eduardo, quando a gente vai ver, o dilema das empresas são os mesmos, né? Então, todo mundo querendo resolver os seus dilemas e quando a gente troca ideias, faz esses benchmarking, é muito rico. Então, a gente aprendeu muito com vocês aqui na semana passada. Não gravamos, mas foi muito produtivo da mesma forma. E obrigado pelas informações e contribuições aí que vão ajudar muito a gente lá na Beluno. Imagino, digo mesmo, né? E foi bom no fim, porque até eu vou abrir esse bate-papo com esse desafio, né? Porque contando um pouquinho ali do contexto do que é Beluno, mas posterior a isso, existe uma dificuldade extremamente grande, que é empresas de serviço, empresas B2B, com base tecnológica, que somos ambos, do mesmo segmento. A gente veio nesse boom digital que nos ajudou a ancorar a venda, nos ajudou a descobrir novos caminhos, mas hoje deu uma caída violenta e o mercado está se estabilizando e todo mundo esqueceu do básico. Verdade. Né? Que é o visitar o cliente, que é o tete-a-tete, que é entender bem do teu ICP. Então, eu queria depois que a gente começasse já a discussão com essa questão de vendas complexas, que eu acho que vocês mandam super bem isso daí também. Mas antes, por favor, quem que é a Beluno aí, explica um pouco mais pro pessoal. Então, né, Eduardo, a Beluno é uma empresa que já está aí, pessoal, há 34 anos no mercado. Em maio do ano que vem vamos completar aí nossos 35 anos, né? E a gente é de Jaraguá do Sul, nascemos em Jaraguá do Sul, continuamos lá ainda. É uma empresa do ramo financeiro estabelecida no interior de Santa Catarina, né? Então a gente começou lá atrás efetivamente como uma factoring, né? Em 1991, aí evoluímos, onde em 2009 fomos um dos primeiros fundos de investimento em direitos creditórios do país. O nosso número de registro lá na CVM, né? É o número 67. Para ter ideia, né? Hoje a gente deve ter mais de 3.000 FDICs espalhados pelo Brasil, então a gente começou há muito tempo atrás, né? E olhando para essa disrupção no mercado financeiro, principalmente em 2013, quando o Banco Central lançou a agenda do BC+, né? A gente começou a pensar em desenvolvimento de novos produtos, né? Que onde o Banco Central, o intuito dele é criar concorrência dentro do mercado para fazer com que o spread baixe e fornecer um serviço melhor, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, né? E olhando para isso, a gente se tornou um subadquirente,
tornando um subadquirente, né, onde a gente começou a transacionar com cartão de crédito, porque antes tinham só 2 empresas no Brasil que faziam isso, então a gente começou a transacionar com cartão e depois a gente virou efetivamente o que é a Abeluno hoje, uma instituição de pagamento. Tá? Então a Abeluno é uma instituição de pagamento que fornece para a indústria soluções de pagamentos digitais, né, como link de pagamento, transação, que é uma transação via cartão de crédito à distância, né, um gateway de pagamento para site de e-commerce. Perfeito. E também a gente tem uma conta digital, né, que o pessoal pode estar utilizando lá conosco, e também crédito, onde a gente faz antecipação, tanto de duplicatas e os recebíveis de cartão que a gente faz a captura. Então, em resumo, é isso que a Abeluno faz, né? E a nossa proposta de valor é fazer com que o nosso cliente venda mais com segurança, fazer com que ele fature mais, mas trazendo esse componente de segurança por trás para ele não ter problema. Porque para a Abeluno, Eduardo, a venda só termina quando liquida o título. Perfeito. Não adianta só faturar. Né? Então, a inadimplência é um componente importante hoje, ou até a fraude, quando a gente olha para a venda via cartão de crédito. Então, a venda ela só termina quando você recebe tudo que você vendeu para o seu cliente, quando termina a liquidez. Aí. Perfeito. Enfim. Deixa eu uma curiosidade, eu já comentei em outros podcasts, antes de nós fazermos a troca do ICP, que é o que a gente conversou aquele dia, inclusive que foi um marco para nós, assim, de virada da empresa, chuta quanto a gente bateu de inadimplência em 1 dezembro. Em percentual da tua carteira? Cara, vou chutar que é aqui, muito alto, assim, pra ti? Sei lá, alto pra mim, cara, 30%. 70%. Tá louco? Sim. Nossa Senhora. Foi assustador, assim, pra nós. Nós trabalhávamos com pequenas empresas. Certo. PMEs, né? Aquele negócio de atendo indústria, atendo PME também. Não estava bem clara essa questão de ICP. E, obviamente, o que aconteceu? Os dias dos pagamentos caíram muito para dentro daqueles dias de férias, que já estavam as férias coletivas. É empresa pequena, menor, sem muito controle financeiro. Em janeiro veio um monte de gente lá. Oh, desculpa. Não paguei. Não paguei, consegue me mandar o boleto sem juros. E não sei o que, fora os outros daí que realmente não pagaram. Então, a inadimplência é algo bem sério, que inclusive a gente não levava em consideração no início da empresa, que hoje a gente está inclusive na nossa precificação, risco e tudo mais a gente coloca. E acho que é uma coisa que as empresas não olham muito, se importam muito com vender. Vender a qualquer custo. Exatamente. E não olham nem margem, né? E nem a questão da realmente se a empresa é uma empresa séria ou não, porque querendo ou não a gente tem um custo para fazer esses atendimentos. Só a título de curiosidade, porque é impressionante o número. A gente, obviamente, hoje, que depois que a gente mudou o ICP, não chega a 1%. Muito baixo. Então, dentro de uma normalidade. A gente fala, inadimplência tem. É normal, né? Vai ter um ou outro cliente que faz um atraso, né? A gente até brinca lá dentro da empresa, se não tem inadimplência, não está trabalhando, né? Está vendendo pouco, né? Talvez a régua está muito apertada na questão do crédito, e você fazer uma venda, né? Sim. Então a inadimplência ela faz parte do jogo e tem que ser algo controlável. Sim. Né? Então... inadimplência, mas paga um pouquinho para frente e tudo mais. Perfeito. Duas coisas que eu queria entender. Existe uma tendência em empresas de links, empresas muito correlacionadas a questões financeiras, virarem instituições de crédito. Né? Eu percebo algumas abrindo bancos, empresas de cobrança, empresas de links de pagamento, FIDIC, enfim, o FIDIC eu acho que já é quem libera o crédito. FIDIC dá crédito. Dá crédito. Mas eu percebo que essas outras empresas que têm serviço no meio estão virando FIDICs. Sim. É uma tendência, existem pessoas por trás que aportam dinheiro para, quem sabe, ter algum tipo de rentabilidade a mais nesse ramo de negócio. Como que, não sei se pode falar um pouco disso também. Sem problema nenhum. Sim, Eduardo, é uma tendência, né? Porque você tem, de um lado, quando eu faço o processamento, por exemplo, de uma venda, né, via cartão de crédito, né, eu tenho, né, um percentual daquela venda lá que você fica como uma receita, mas muitas vezes esse cliente que está fazendo essa venda via cartão, ele tem uma necessidade de antecipar esse recebível.
Tá? Perfeito. Então aí que empresas como a Beluno acabam optando por um instrumento de crédito onde é um instrumento mais rápido para poder você fazer essa operação, que é o FDIC, onde o benefício para quem está trabalhando, que é o cliente no caso, ele não paga o IOF nessa operação. Então a gente fica muito competitivo em relação aos bancos de primeira linha pelo fato das operações serem realizadas conosco não terem IOF. Então, às vezes a empresa ela nasce somente para transacionar, mas ela percebe que está dentro de casa uma receita, que é uma receita com antecipação desse recebível, e então ela acaba utilizando o FDIC, ou acaba montando o FDIC, ou acaba fazendo uma parceria com alguém para montar esse fundo de investimento em direito creditório para poder fazer a antecipação desse recebível. Hoje aqui a gente está falando, né, link de pagamento cartão, mas a gente não pode esquecer que o Pix é uma disrupção muito grande no mercado de pagamentos, né, e ele vai, com o tempo, roubar uma parcela dessa compra parcelada no cartão também, então vai ter o Pix parcelado, o Pix garantido, que também vai poder ser antecipado pelos FDICs, por exemplo. Perfeito. Tá? Então, faz parte do processo. Realmente, eu conheço algumas empresas de cobrança também, que também estão indo para esse caminho, de abrir de bancos próprios, muito provavelmente com algum grupo de investidor por trás que quer fazer esses aportes, mas fiquei curioso por essa questão. Essa abertura do Banco Central lá em 2013, tá, é que vem provocando tudo isso no mercado financeiro, e realmente a gente percebe, né, a gente tem o controle do spread, né, e realmente o spread ele vem caindo devido a toda essa competição que o Banco Central bate muito em cima e é firme, né? Então, mas essa competição ela é boa ou ela é boa? Ela é boa. Essa competição ela é boa, tá? Ela é positiva. Eu sempre falo, a gente não tem que ter medo de concorrente ou algo nesse sentido, não. Quanto mais players a gente tiver no mercado, melhor o mercado se regula, e somente as empresas sérias e profissionais é que acabam performando e permanecendo no mercado, né? Então, todo mercado tem aventureiro, não é... O mercado financeiro tem, o têxtil tem, o mercado de educação tem, então permanece realmente quem tem solidez. Perfeito, perfeito. E referente a factoring, vocês comentaram em 1991. Em 1991, fomos a segunda factoring do estado. E eu nem sabia que existia há tanto tempo o termo. Sim. Existe desde antes ainda ou? Sim, a factoring, na verdade, ela não é comum no Brasil, não é comum, tá? Eu posso dizer para vocês que existe um preconceito muito grande. Existe uma conotação negativa. Existe um preconceito muito grande que se confunde a factoring com agiotagem, né? Então, quantas visitas, Eduardo, que eu fui fazer onde o cliente falava assim, vocês são então aquele agiota legalizado, né? Então, isso acontecia e acontece hoje ainda. Imagina. Tá, vocês não são banco? Eu falei, não, nós não somos banco, nós somos uma instituição de pagamento regulamentada pelo Banco Central. Ah, tá, mas então tu tem um fundo? Sim, tem um fundo. Tá, então vocês são aqueles agiota legalizado? Acontece, às vezes acontece, tá? Faz parte do processo, mas o factoring na Europa é muito difundido, tá? Estados Unidos, mesma forma, antecipação de recebível não se faz em banco tradicional, porque o banco no Brasil aqui, né? Não estou falando do banco do Brasil, o banco no Brasil, no país Brasil, né? Aqui os bancos, lá fora, o banco é mais focado em fazer aquele crédito de longo prazo, tá? Então, que é a indústria que precisa comprar uma máquina, construir um galpão, fazer uma sede, fazer uma reforma. Então, aquele crédito que o cliente precisa de prazo para pagar, e aquele crédito de curto prazo, que é o que a Beluno faz hoje, por exemplo, tá? São as empresas de factoring que faz. O banco não faz. Entendi. Entendeu? Qual que é e aqui no Brasil, o banco faz tudo. Ele faz o curto prazo, ele faz o cheque especial, ele faz de tudo aqui. Sim. Por quê? Porque era muito concentrado. Ainda é concentrado, né? Então a gente tem 5 grandes bancos aqui que dominam mais ou menos 90% do mercado. Uau. Ainda. É muito grande. Então a gente tem muito espaço ainda para ocupar desses bancões aqui que acabam trabalhando, tá? Então não é à toa que, apesar do Nubank não ser o banco, que o pessoal confunde, acha que o Nubank é banco. O Nubank é igual a Beluno. Ou vamos ser ao contrário, que a Beluno é igual ao Nubank. Perfeito. Os dois são uma instituição de pagamento,
né? E consegue dar um atendimento e oferecer produtos igual ao do banco, não sendo um banco. Entendi. Tá? E se eu fosse, até para quem está nos ouvindo, se a gente fosse determinar, nós temos um projeto de expansão na empresa para determinada região e, obviamente, nós não vamos mexer no nosso caixa e vamos buscar um banco parceiro ou um banco digital. Por exemplo, quais que são as vantagens? O que a gente tem que olhar para saber como tomar essa decisão melhor? Eu vejo que você tem que olhar o que você quer fazer. Tá? Então, por exemplo, assim, eu estou pensando em fazer a ampliação do meu galpão, ou vou construir um galpão novo. Onde é que está esse crédito? Esse crédito está nos bancos, Eduardo. É ele que tem o crédito bom. Só que se você fica fazendo curto prazo com ele, quando você vai buscar o longo prazo, Sim. talvez você já está com o teu SCR lá tomado, no sistema de crédito, então isso não vai conseguir a melhor taxa, tá? Mas são os bancões que têm esses melhores créditos com taxas mais atrativas. Então, assim, o Banco do Brasil nessa questão, por exemplo, financiamento de galpão é fantástico, tem taxas excelentes. Né? Aí você tem aí BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado aqui para Santa Catarina, também tem taxas boas. BNDES também tem. Ah, mas Ismar, eu tenho que fazer um projetinho? Sim, gente, mas é tão simples, não é difícil. É só arregaçar um pouquinho as mangas, talvez um pouquinho mais burocrático, mas você consegue muita coisa subsidiada. E esse crédito está no banco, esse é um crédito barato. E às vezes o empresário resolve fazer esse galpão do caixa, Sim. ele descapitaliza, Sim. 100%, daí ele assim, estou sem dinheiro, daí ele vai tentar buscar esse crédito, muitas vezes ele não consegue o que ele quer, e aí ele passa a tomar crédito de curto prazo. E aí as coisas começam a ficar mais difíceis, né? Então, crédito de longo prazo são os bancos, tá? Eles são especialistas nisso, têm taxas bem atrativas. Eu preciso de um crédito de curto prazo, mercado de capitais, ou seja, fundo de investimento em direito creditório, tá? São mais ágeis, mais rápido, menos burocracia, melhor em limite, o atendimento mais personalizado. Então, tu comentou que existe para mim é um mercado muito novo, mas existe um regulador no banco que limita a tua quantidade de crédito que ele pode disponibilizar para ti. Então, se eu tenho 3 financiamentos, 4 financiamentos, no Banco Central vai estar comprometido o meu crédito. É o crédito, né? A gente... Mas para vocês isso não conta. Eu olho como é que tá. Sim. Eu olho porque como eu sou uma instituição de pagamento e eu participo, sou autorizado pelo Banco Central, eu tenho acesso a essa informação, tá? Então a gente acaba olhando. Só que a gente tem que olhar por que o cliente está tomando crédito, né? O que ele está fazendo com esse recurso? É realmente para comprar matéria-prima? É a expansão? Ou é a crise que ele está passando? Porque a gente sempre fala que a gente financia 3 coisas da empresa. Tá? Primeiro, a expansão. Às vezes precisa de mais capital de giro, precisa comprar mais matéria-prima, a empresa está crescendo, então ela demanda. Tá? E ela tem a duplicata ali disponível, por que não antecipar para comprar a matéria-prima e às vezes até conseguir um desconto com o fornecedor? Perfeito. Olha, se eu te pagar à vista, tu me dá 5% de desconto? Perfeito. Então, paga, vou chutar, 2% na antecipação e ganha 5% do fornecedor. Está ganhando 3% no final. Então, é um baita do negócio. E ainda está jogando despesa financeira no balanço, se for do lucro real, já deixa de pagar imposto de renda e contribuição social, né? Então, já tem a economia tributária aqui também. Então, a questão da expansão. Pode ser a crise, tá? Às vezes a empresa tomou alguma decisão errada, aquele exemplo que eu falei, resolveu construir um galpão próprio, caiu o faturamento, levou uma inadimplência muito grande porque estava com a venda concentrada em determinado cliente, e esse cliente deixou de pagar. Então a crise, a gente acaba financiando. E o terceiro, que é o mais preocupante, que é financiar o ego do dono, né? Que às vezes a pessoa física fica rica e a indústria acaba ficando pobre. Perfeito. Então, quando deveria ser o contrário. Isso, o proprietário ele acaba tirando muito recurso para sustentar a sua vida particular, e aqui eu estou falando às vezes, né, começa a faturar um pouquinho melhor, compra de casa, carro, casa na praia, e por aí vai, né? E aí ele começa a descapitalizar o negócio para capitalizar a sua pessoa física, e aí a empresa começa a ter problema.
Perfeito. Né? E às vezes ele esquece que talvez se ele vendesse alguma coisa que a empresa deu para ele durante 30, 40 anos, ele conseguiria muitas vezes resolver o problema da empresa. Perfeito. Né? A gente tem Eu tô com meu carro há 6 anos. 5 anos. E também para construir minha casa e não... Sempre, tudo reinvestido aqui. Literalmente, todos os negócios, os 3, né? E o pessoal uma vez me perguntou, falou assim, pô, por que tu não, né, vai pra linha de carros importados e tudo mais? Tem condição, né, de fazer esse financiamento. E eu confesso que esse eu acho que no início da empresa bate muito mais essa vontade de aceitação do que provavelmente depois de um tempo que tu já tá mais maduro, tem conselho, pé no chão. Então eu vejo que como o empresário tem uma necessidade grande de se mostrar bem-sucedido e não efetivamente ser bem-sucedido no banco, na conta, efetivamente. E um erro que a gente cometeu muito grande nessa minha jogada foi o próprio que eu te comentei aqui do investimento. Na nossa cabeça, aquele negócio mais de... Tirei do caixa. Uhul, tô pagando tudo à vista. A gente tomou 200 mil, acho, de crédito, mais ou menos. Pouquíssimo para reforma. O resto foi tudo caixa. Meu Deus, deu 6 meses depois veio aquela crise que eu comentei. Ali a gente se deitou, daí tive que tomar crédito. Toma crédito de forma errada. Toma mais caro. Toma mais caro. É isso aí. Eu falo, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo e tomar algumas decisões diferentes. Eu vejo que a gente acertou em algumas coisas muito boas, mas em outras a gente acaba tomando erro. Parece que tem coisa que não tem como fugir desse empreendendo, né? No caminho de empreender, de ser empresário. Tem erros que parece que são comuns em todas as empresas. E por mais que a gente chegue, pegue na mão da pessoa e fale, é assim, ela vai lá e vai dar um jeito de errar. É impressionante isso, mas enfim. E vamos tentar na parte de vendas. Eu sou apaixonado por vendas. Vender, também gosto. Tu tem uma das suas cadeiras de especialização é marketing, né? Sim, eu sou formado, minha formação, né? Eu sou formado em administração com habilitação em marketing, né? Legal. Essa é a minha primeira formação. Legal. Que é super raro para alguém que é do teu segmento, que é financeiro, né? Normalmente o cara já tem mais controladoria, finanças, né? Uhum. E aí eu tenho uma especialização em gestão a primeira em gestão de negócios, depois eu acabei fazendo uma mais aprofundada na Fundação Dom Cabral, que também é especialização em gestão de negócios, né? Legal, então, legal. Eu posso dizer que eu sou um generalista aqui, né? Em vários pontos, né? Perfeito. Tá? Mas fui mordido pelo mosquito do comercial, né? Não me achava comercial, né? E isso foi... Eu trabalhei, né? Minha carreira, trabalhei um tempo no Bradesco e aí lá no Bradesco eles disseram, cara, tu tem que ir para gerência, tem que ir para frente, tem que ir para expansão, vamos te botar lá para vender, fala bem e tal. Eu falei, não, cara, deixa eu aqui no meu cantinho, tô legal aqui, tá tudo certo, né? E aí tanta gente comentando isso, aí quando eu acabei entrando na Beluno, acabaram me puxando pro comercial, que eu entrei na Beluno como auxiliar de crédito, né? Comecei na área de risco da empresa, né? E fui galgando os cargos e aí eu recebi um convite para ir para prospecção. Nunca tinha prospectado na minha vida, bater de porta em porta em isso empresa. Foi em 2013. Era na Guarita ainda, né? 2013. Telefone, não tinha CRM, tava começando o Google Earth, o Street View, para te ajudar, GPS analógico ou mapa, agenda, e Guarita e um tablet, né? Então a gente hoje né, falando de vendas, né, Eduardo? Hoje tem, né, eu comento lá na empresa, né, poxa, eu tenho um time de parceria, eu tenho time de marketing, eu tenho SDR, eu tenho prospector e tenho time de relacionamento. Tem, né? LDR e tal. Tecnologia para te dar a base certinha. Eu tinha que qualificar, eu fazia o LDR, fazia o SDR, né?
fazia o trabalho de prospecção, fazia o trabalho do cadastro, tinha que fazer tudo. E era tudo analógico. Sim. Não tinha, no máximo, não tinha WhatsApp ainda, Sim. né? Era troca de e-mail, mas eu confesso para ti que eu gostei dessa cachaça. Sim. Foi muito bom. E eu falo que eu, por mim... Aqui, gosto de fazer até hoje. Sim. Quando eu tenho um tempo, assim, cara, vou fazer uma prospecção contigo hoje. Pego o carro e Sim. bora prospectar. É a melhor forma de ver a necessidade do mercado, né? Uhum. A gente evoluiu tão rápido justamente por isso. Por ser uma pessoa muito conectada a vendas e a produto. Então, nada melhor do que ir otimizando o produto do que estar perto do cliente e efetivamente ver a dor dele lá na ponta. Mas, e concordo contigo, é a nossa cachaçinha do dia a dia, né? Chega a ser perigoso, né? Chega. Né? Então, não, peraí, tô indo demais para venda, para prospecção. Eu sempre falo com eles, né? Quando eu vou na visita, cara, se eu começar a falar demais, tu me dá um tapinha por baixo, fala alguma coisa, porque tu começa a falar e tu gosta daquilo, né? Tu acaba... Eu me sinto bem fazendo esse processo, né? Então, tu acaba, às vezes, tu tá indo lá para treinar a pessoa, para ajudar no treinamento dela, em vez de tu treinar ela, tu acaba fazendo trabalho por ela, né? Sim, perfeito. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Eu acho que mais não sei vocês lá, a parte de treinamento de times de vendas. Aqui a gente aposta muito a gente sim tem treinamento toda semana, literalmente com todos os times, mas nada como botar no carro e visitar um cliente junto. Para aprender a andar de bicicleta, tem que subir na bicicleta e andar. Sim. E vender não é muito diferente, tá? Porque a gente pode até fazer o script do que vai acontecer na visita, enfim, tudo mais, mas o nosso produto, apesar do produto ser simples, ele se torna complexo ao mesmo tempo, porque a minha persona, o cliente que está ali na frente, ele tem dores diferentes. Ou ele trabalha de uma forma diferente, ele enxerga o financeiro de uma forma diferente. Então a gente vai em visitas ali, né, Eduardo, que visita legal, o cara abriu todas as informações da empresa para nós. Bacana, fica fácil de tu fazer o cadastro, fazer o relatório de visita. Agora tem empresa que tu vai que... então vocês são esses AJ legalizados, Então eu não desconto, eu não preciso de vocês, né? E a gente é difícil ter empresa que não toma crédito. Sim. De alguma forma ela toma crédito. Pode não ser através de uma antecipação de um recebível, de uma duplicata, de cartão, enfim. Um capital de giro, cheque especial, que tem gente que usa porque não quer que vá o nome de um terceiro no boleto, por exemplo. Então ele acaba usando o cheque especial, pagando 10, 12, 15% por uma questão que o mercado já está superado. Perfeito. Isso aí. Mas são esses preconceitos. Então, cada visita é diferente. Porque lá não é uma empresa, né, Eduardo? No final tem uma pessoa lá na frente. Como é que essa pessoa se comporta? Como é que ela é? Vaidade. E o financeirão, ele é mais fechado, né? Sim. A pessoa que trabalha no financeiro... Então, quer dizer que a marca de vocês vai ir no meu boleto? Isso. Então vai. Vai. Né? É uma regra. Sim, não tem o que fazer. Sim, perfeito. É assim. Então... tem que trabalhar com isso aí. E esse é o bacana. Sim. Né? Eu sempre falo lá, isso o Júnior, que é o nosso presidente do conselho lá, comenta, né? Às vezes a gente tem que ser mais psicólogo para saber vender e liderar as pessoas do que efetivamente entender bem do produto. Sim. Porque tu tem que entender da outra pessoa. Perfeito. Né? Então a gente tem esse desenvolvimento em pessoas muito forte lá dentro da Beluna. Perfeito, muito bom. Tá aqui na minha camiseta, né? Consegue ver, ó, de pessoas para pessoas, né? Sim. Então, esse é o nosso negócio, né? Porque como tu falou, parece simples a entrada, né? Mas até quebrar todos esses pequenos preconceitos que existem. Objeções, né? Que hoje se fala a palavra, né? Quais são as objeções que temos, né? Sim. Então, como é que eu saio dessa objeção aqui? Sim. E uma pergunta de leigo, a Selic a 15 favorece vocês? A Selic a 15, o pessoal diz, a Selic a 15 favorece vocês e tal, não sei o quê. Existe um aumento de preço, sim. Então, teoricamente, a gente tem um faturamento maior. Mas uma Selic de 15, ela não é favorável. Por quê? Porque ela acaba derrubando, muitas vezes, o faturamento das empresas. O que acontece? Selic de 15, o mercado em si vai esfriar. Então, as empresas tendem a diminuir o seu faturamento. Se essa empresa, Eduardo, ela fatura menos...
ela tem menos papel para negociar no mercado. Ou seja, então tem menos papel para a gente estar antecipando. Então isso não é tão positivo. Perfeito. Tá? Então essa Selic ela tem que cair. Ela está muito alta. Só que para isso acontecer, a gente precisa de um governo sério que olhe para isso e tome a medida que precisa ser tomada. Tá? Eu tenho muitos clientes aqui que estão vendendo muito bem, estão indo bem, está tudo certo. Né? Agora, aquela empresa que já estava endividada, né, e que lá atrás tomou crédito a uma Selic variável, o PMT dela, a parcela dela hoje está muito alta. Então ela contratou talvez um empréstimo em 21 e 22, a Selic de lá 20, foi em 2020, chegou a 2%. Ela não travou a Selic aqui, está na variável, hoje está em 15%. Então veja o quanto que virou essa parcela para pagar. E é na última linha. Tá? Então isso não é tão benéfico para o mercado. Perfeito. Então o pessoal ganha bastante e tal, quando a Selic não é bom, tá? Porque gera crise. E a minha pergunta também estava correlacionada à questão da dificuldade da liberação de crédito, porque em banco está muito difícil, né? E está muito caro, então as pessoas acabam recorrendo a empresas com mais flexibilidade. Isso mesmo. De se fazer tudo isso. Então vocês são uma das empresas que as empresas acabam recorrendo. O que acontece num mercado de Selic a 15? Que talvez essa pessoa que tinha um certo preconceito com o mercado, de olhar o mercado de capitais para tomar crédito, ela abre o espaço. Porque ela vai num banco, está um preço, ela vai no outro banco, está o mesmo preço, vai no outro banco, então ela assim, poxa, mas a operação lá com a Beluno não tem IOF. Pô, tá pesado, eu vou ouvir. Vamos pelo menos ouvir. Vamos ver como é que funciona. E depois que entrou, o cara falou assim, cara, por que eu não comecei a fazer isso antes? Entendi. Né? Por que eu não fui para esse mercado de capitais antes? Né? Vocês acreditam que a educação, a gente discutiu sobre isso, nós acreditamos muito, mas que a educação é a melhor forma para vocês, para começar a atacar e crescer mais a empresa, eu digo atacar o mercado não de forma pejorativa, mas mostrar para o mercado que existem formas variáveis de fazer a expansão da empresa, de crescer a empresa, tomando crédito efetivamente, porque geralmente a visão é o contrário. Né? Vamos vender a qualquer custo, porque daí vendendo vem o crescimento, a gente sabe que isso carrega diversas cicatrizes, fazer isso a qualquer custo. Ou vamos para banco, ou não vamos para nenhum, vamos crescer só com recurso próprio. Porque eu vejo que é uma complexidade conseguir educar as empresas para o que vocês oferecem. Sim, mas a educação é um caminho, Eduardo. Tu tens razão nisso, tá? Ela é um caminho justamente para as pessoas, né, para os financeiros e para o proprietário da empresa entender um pouco como é que funciona esse mercado. Então eu sempre falo, tem vida fora do banco, tá? Tem vida fora do banco, né? Então vamos olhar para a pessoa física, né? Como cresceram empresas de ações, por exemplo, de ações de investimento como a XP. A XP quando iniciou, gente, não era banco. E o pessoal, eles foram crescendo, né? O Guilherme Benchimol aqui foi fazendo o trabalho dele de quê? De educação com o time dele, convidando pessoas, explicando como é que funcionava o trabalho deles e foi desmistificando esse mercado de capitais. Cara, tu não precisa ir no bancão para comprar ação ou para fazer investimento num fundo para botar o teu dinheiro. Tu pode fazer comigo, XP, né? E aí o pessoal começou a criar uma segurança nisso, tá? Qual é a nossa dificuldade aqui no lado do crédito? É bacana também fazer essa questão da educação, mas lá no teu investimento, tu indica para o teu amigo, muitas vezes. Fala assim, ó, pô, Eduardo, tem um investimento aqui em tal casa, cara, pô, investimento é bom, seguro, funciona, atendimento é seguro, pode fazer. Já quando a pessoa está tomando crédito, é difícil ela ter uma conversa com alguém e falar assim, cara, estou tomando o crédito mais maravilhoso do mundo. Pô, vai lá na Beluno, o crédito é bom, cara, eles me atendem bem. Ninguém fala para ti que comprou o carro e financiou
e que a experiência de compra e que conseguiram fazer em 60 vezes para ele o financiamento do carro e que o carnê é bonito, que lê bem o código de barra na hora que vai pagar. Ninguém acaba falando isso, né? Então a gente sim tem um trabalho de educação diferenciado para fazer no mercado. Mas e se não seguisse por base a linha, olhando agora com uma visão mais marqueteira, obviamente, mas não seguisse como base a linha do financiamento em si, de tomar capital, mas e sim com a tese e com a defesa de projetos de expansão? Também. Porque daí vocês são uma empresa que apoia projetos de expansão. Sim, que é a nossa proposta de valor, né? Fazer com que o nosso cliente cresça, né? Sim. Participar do crescimento do nosso cliente. Tanto é que eu gosto de ser muito sincero, Eduardo, quando a gente faz a visita no cliente. Sim. Se a forma da Beluno dar crédito não serve para o cliente, eu falo para ele, olha, não adianta tu querer fazer negócio comigo, eu não vou conseguir te ajudar. E a gente tem que ser sincero com o nosso cliente, que eu acho que isso conta ponto também, tá? E indicar para ele qual é o melhor caminho. Olha, eu acho que aqui você devia buscar esse caminho aqui. Eu vou te ajudar até um ponto. Talvez não vai ser saudável da forma que essa situação de crédito que você queira fazer, né? Então, cara, pô, vai construir, vai comprar uma máquina, financia a máquina. Frota da empresa. Frota da empresa, financia a frota da empresa, faz a conta, às vezes daqui a pouco o alugar é mais barato. A gente sempre faz a conta lá na empresa, para nós não vale a pena. Sim. A gente acaba... Sempre aluga. Não, a gente acaba adquirindo o veículo, né? Mas tem empresa que já fala, não, para mim vale a pena. Então, e o que o proprietário tem como convicção também. Então Sim. isso a gente também tem que entender. Sim, perfeito. Sabe? Faz parte do processo de entendimento para ele. Eu sempre falo para o meu time de vendas lá, olha, a gente tem que ser sincero com o nosso cliente. Sim. Né? A gente tem que ajudar ele, falar a verdade para ele. Sim. Tá? E essa passagem que vocês tiveram pelo digital, porque tu veio do banco tradicional, tu caiu em um banco que também a Beluno não deixa de ser um pouco mais tradicional, porque está há muito tempo no mercado, mas que agora está se reinventando muito. Né? Qual que tu vê que é a principal diferença de vender para um e vender para outro? O que tu vê que tem de vantagem em um? Tu já comentou um pouco ali, né? Mas porque eu vejo que, como que eu posso dizer, que tem que existe complexidades de vendas diferentes. Sim. Pelo porte da empresa, pelo tamanho da empresa. E hoje tu é uma empresa que te permite ser mais flexível dentro da proporção. O que tu vê da diferença dos dois mercados? Primeiro, olhando para dentro da Beluno, né, Eduardo, nós tivemos que nos adaptar ou aprender coisas novas. Por exemplo, como é que funciona uma venda no mercado digital? É diferente daquela venda tradicional que a gente fazia lá atrás, de pegar o carro, entrar, visitar a empresa. Inbound. Não, outbound. Totalmente outbound, né? Totalmente. E aí tem gente que quis aniquilar o outbound quando foi pro digital. Que é uma das conversas. Isso, que eu acho que é uma conversa bem legal para a gente ter. E algo que a gente lá na Beluno nunca abandonou, tá? Porque o nosso negócio, principalmente na parte do crédito, ele é muito relacional. Muito relacional. Porque aquela empresa que quer trabalhar com a Beluno, ela tem que ter confiança em com quem que ela está fazendo esse negócio e o ao contrário também é verdadeiro. Eu também tenho que ter confiança nesse cliente. Perfeito. Porque eu estou dando crédito para ele. Então, né? E é muito difícil dar crédito sem visitar a empresa. A gente faz até. A gente tem um modelo de digital que a gente testa, enfim, tudo mais, mas ele é um modelo bem controlado. Tá? A gente acaba fazendo, acaba pulando algumas etapas no processo de venda para estar atendendo aquele cliente muitas vezes que está mais distante. Mas, por exemplo, no produto digital, que é a venda via cartão de crédito à distância, feita num link de pagamento ou a gente sendo a plataforma de pagamento de um e-commerce, eu tenho cliente no Brasil inteiro. E eu não visito esse cliente e a venda é totalmente digital. Desde a entrada desse cliente para o funil de vendas até o fechamento. Tá? Ele pode se autoatender? Pode.
se ele quiser. Ele faz toda a jornada digitalmente. Então a gente desenhou essa jornada, ele pode entrar lá, fazer a abertura da sua conta, pegar a proposta que está lá no site de preço, que está exposta lá, enfim, tudo mais. Mas dentro do ICP que a gente falou, né, no início, sim, e do atendimento que a Beluno gosta de dar, ele vai passar por um atendimento humano, esse prospect, tá? Então, ele vai cair lá no LDR, que vai fazer a qualificação dele, que vai passar na mão do SDR, que do SDR vai lá para o time de closer para fazer o fechamento. Para o LDR primeiro. Isso. E aí depois ele vai para o time de relacionamento, onde a gente faz todo o onboarding dele. Perfeito. E tudo mais. Mas são 2 perfis de vendas diferentes. Tanto é que eu tenho 2 times, né? Eu tenho o time de campo, que está o tempo inteiro na rua, fazendo visitas presenciais aos clientes, né? E eu também tenho o time interno que faz a venda digital. Perfeito. 100% digital. A gente errou. A gente nasceu na pandemia, né? Então a gente não errou, na verdade. Volto a dizer, somos jovens, né? Como empresa. Mas a gente nasceu na pandemia. E eu me lembro que eu fiz no máximo, 10 visitas presenciais. Porque era um modelo que eu vinha já antes da indústria. Bater na porta, pega cartão, volta pro escritório, liga, manda e-mail. Follow-up e tal. Então já estava acostumado e de repente fecharam tudo. E aí a gente começou as reuniões via digital. Só que como a gente nasceu ali, a gente aprendeu a trabalhar muito bem ali, né? Vejo que existem diversas complexidades, mas era um momento que o mercado aceitava muito isso. Mas as empresas, volto a dizer, no outbound ali, erraram demais. Empresas B2B de vendas complexas, de serviço, de base tecnológica até, erraram demais em extinguir esse canal por conta, e eu vejo que é por conta muito de unicórnios específicos, entre aspas, que a gente vê que deram muito certo via digital. Então a gente pega Nubank, a gente pega aqui de Joinville, pessoal do Conta Azul, Asas, com produtos de ticket médio baixo, que conseguiram acertar a mão no dígito. E esse é um dos cuidados que eu sempre falo para o pessoal. Gente, toma cuidado na educação, da onde vocês consomem, porque muito provavelmente as estratégias que fizeram com que essas empresas dessem o boom, elas hoje não vão conseguir mais dar a mesma atração. Então a gente tem empresas super grandes que foram vendidas para TOTVS e outras que sim, tiveram um boom, só que até 2023, que era ainda quando o digital funcionava de uma forma extremamente eficiente com custo baixo. Depois de 2023 encareceu demais o digital. E as pessoas pararam de fazer o que vocês fazem muito bem, que vocês deram uma aula aqui aquele dia, que é o outbound, o manter o relacionamento, que eu digo sempre, principalmente na educação, né? A gente tenta sempre se reinventar na educação, porque a gente vive várias empresas todo dia. Então a gente não fica na estratégia 2023. A gente tem que vir se reinventando, inclusive porque a gente está dentro de vários comitês, né, da indústria. Então, o que eu falo, gente? Sim, o básico é o que funciona. Só que a gente também tem que ter um cuidado com isso, porque o básico de 2023 é diferente do básico de hoje. Não tenha dúvida. Então, sim, o outbound é importante, mas hoje a gente consegue ser muito mais eficiente no outbound do que a gente era na nossa época, que a gente batia de porta em porta. A gente consegue encher agendas, ser estratégico utilizando marketing para prospecção, ser estratégico em eventos, em networking, em outras coisas, que eu acho que são extremamente importantes. E qual que é a tua visão desse antes pandemia e pós-pandemia no outbound? Eu vejo que a pandemia ela teve um benefício de fazer com que realmente o digital acontecesse de uma forma melhor para nós que estávamos dentro do B2B, sim, principalmente da indústria. Então, antes tu falava assim para o cliente ou até internamente para o nosso colaborador interno. Cara, não precisa ir lá. Faz uma call primeiro. Perfeito. Vamos entender. Antes da pandemia, era difícil.
Porque a pessoa lá na ponta não queria fazer a call, certo? Sim. E existia aquela resistência interna também, nossa. E não, cara, call, eu pego o carro, vou até ali Joinville, vou lá falar com o Eduardo. E daqui a pouco numa call tu resolvia. Então, quando veio a pandemia, cara, como é que eu vou fazer o atendimento ao cliente? Cara, é computador, tem que fazer call, né? Então, acho que aqui abriu a cabeça de muita gente que não era aberta para o digital, certo? E aí a pandemia foi passando, foi arrefecendo. Então, o que eu vejo que é o assertivo? O que o meu cliente quer? Ele quer ser atendido presencial ou ele prefere uma call primeiro? Eu vou perguntar para ele. Ele quer que eu ligo ou ele quer que eu mande uma mensagem? Ou ele quer por e-mail? Então, eu tenho que entender por onde ele funciona melhor. O que não dá para fazer é ficar pegando dinheiro e tu queimar dinheiro a rodo, né? Porque muitas das empresas que o digital acabou funcionando também, Eduardo, são empresas que foram abrindo mão do seu capital, tendo investimento, e essas empresas acabaram, desculpa a palavra, derretendo dinheiro em ads aqui para poder fazer esse digital funcionar. Foi nosso caso. Então acaba... Somos essa empresa. Acaba colocando muita grana para fazer esse negócio funcionar, né? Então, eu, por exemplo, conversei com o Marcelo Toledo, que participou do crescimento do Nubank lá. Cara, assim, a grana que eles gastavam no início para trazer cliente através do inbound, e ele falou assim, tu começa a olhar números, e ele deu exemplo de outras empresas, quando a gente conversou, vem muita coisa poluída lá no meio. Então a gente às vezes olha para dentro de casa, né? Poxa, não está vindo o ICP certo, não é esse cliente que eu venha no inbound e tal. E, gente, isso acontece em todas as empresas. E não é rápido você fazer funcionar, né? Fazer você ser bem ranqueado lá pelo Google, sem patrocinar e tudo mais. Então, a gente ainda vem... Tudo tem que estar muito casado no digital, né? O teu site tem que conversar, né? O teu conteúdo do blog tem que conversar, as palavras-chave tem que conversar, o que tu posta no Instagram, no Facebook, no LinkedIn tem que conversar. E isso do digital tem que conversar com o outbound. Porque eu tenho certeza, a partir do momento que a gente faz uma ligação para um cliente, mesmo que ela é uma ligação fria, e esse cliente demonstrou interesse, onde é que ele vai? Ele vai no digital. Ele vai olhar o teu Instagram. Ele vai olhar a rede social da empresa. Estou falando Instagram aqui, mas ele vai olhar a rede social da empresa. Tá? Se for LinkedIn, se for Instagram, se for Facebook, para nós, por exemplo, o Facebook não vai para frente nem para trás. Ele estacionou. Né? Ok, mas tem gente que está lá ainda, então a gente mantém atualizado. Né? Que normalmente quem usa o Face são pessoas que têm uma idade um pouco maior, são pessoas mais sênior. E às vezes esse sênior é decisor numa empresa e ele acaba entrando no Face e te olhando lá também. Então, tem que ter esse canal de comunicação também. Então, eu vejo que tem que convergir entre digital e o presencial. E a gente tem que entender o que é melhor para o cliente e o que é melhor para a empresa. E qual é o teu ICP? Então, eu tenho 2 produtos hoje dentro da empresa principais. Crédito. Normalmente é relacional, tá, Eduardo? Produto crédito. Eu tenho que ir lá. Perfeito. Eu tenho que ir, tá? Quando eu olho a parte de pagamento via cartão de crédito, então se eu for um gateway de pagamento para um e-commerce, por exemplo, normalmente eu não preciso ir lá. Eu resolvo tudo no digital. Não Mas importa. É um produto de entrada, né? Não importa onde ele esteja. Perfeito. Tá? O cliente que já conhece o produto link de pagamento, também não precisa ir lá. Ele já conhece, ele já sabe como é que funciona. Agora, uma indústria que nunca utilizou o produto, é mais fácil eu vender para ela realizando a visita presencial. Por quê? Porque eu consigo tangibilizar o produto. A gente é uma prestadora de serviço, Eduardo, vocês também. Tu tangibiliza o teu produto quando tu faz educação, a pessoa vindo aqui, estando na sala. Sim. E eu vou tangibilizar o crédito como? O link de pagamento como? Eu vou lá, faço a visita, ele vê que tem uma pessoa ali por trás, ele recebe um folder, a gente abre a plataforma para ele, né, na frente dele, explica como é que funciona e fala para ele, olha,
Somos nós que damos atendimento. Se precisar de uma coisa, tu tem meu telefone, pode me ligar. Consegui tangibilizar o meu produto. Então muda, né? Porque eu quero que o meu cliente tenha segurança em trabalhar com a Beluno. Com quem que eu estou trabalhando? É com a Beluno, fica lá em Jaraguá do Sul, o Smart é o CEO da empresa, tu está indo lá com o prospector, por exemplo, nosso prospector lá, o Ricardo, e tal, vai ter um time de relacionamento que vai me atender depois. Perfeito. Então isso a gente tem que fazer. Então eu vejo uma convergência nos dois canais. Os dois são importantes. Quando eu uso um, quando eu uso outro. E tem aquele cliente que não quer visita. Então eu vou fazer um online com ele. Vou fazer uma ligação com ele. Que olhando para o produto indústria é muito difícil. Difícil, muito mais difícil. Tá? Todos os clientes de indústria, até para o produto de pagamento, é visita presencial. Sim. Tá? É visita presencial. Pode até ter uma call, por exemplo, uma call para explicar a proposta, para explicar como é que funciona, mas normalmente para fazer o fechamento ou depois que está fechado, tem uma visita presencial. Perfeito. E Eduardo, as empresas esqueceram de fazer relacionamento com seus clientes. Tá? A gente tem uma rotina de visita com os nossos clientes ativos, parte do crédito, e a gente também começou a fazer na parte de pagamento. Daí eles falam assim, pô, o concorrente de vocês nunca veio me visitar aqui. E vocês estão vindo me visitar. Que legal. Bacana isso. Fora ter os canais digitais de atendimento, tá? Às vezes fazer um atendimento é até uma surpresa para o cliente, né? Vim aqui te visitar, ver como é que tu tá tudo bem? Como é que tá o produto da Beluno e tal. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente não pode esquecer dessa parte relacional. Então lá na empresa o que a gente faz, né? Sim, tem o digital para ajudar, para fazer mais rápido. Eu preciso de um negócio rápido. É o digital que tem que me atender. Mas às vezes o cliente ele quer conversar com alguém, tem que ter alguém disponível lá para ele poder conversar. Tu vai falando, eu vou anotando, separando as informações. Eu acho que é importante o pessoal entender que tu comentou de link de pagamento. Eu concordo contigo que o link de pagamento ele é um produto de ticket médio-baixo e te permite escalabilidade. Até porque o gateway ali de pagamento ele cabe para e-commerce do Brasil inteiro. Então tu não pode ficar limitado a essa questão. Então o que o Smart quis dizer é que existem produtos e cada produto vai ter uma facilidade maior de penetração, por exemplo, no digital. Isso mesmo. Que eu acredito que o link de vocês deve ter uma penetração muito maior no digital que o outro. E tu comentou do Ads ali, que eu deixei anotado aqui também, que eu acho super interessante, que a primeira coisa que o pessoal que veio fazer bench aqui perguntou foi como que vocês conseguiram acertar o inbound? Né? E eu falo... Foi a pergunta que nós fizemos semana passada, né, Eduardo? Eduardo, como é que vocês acertaram o inbound? Conta o segredo aí. Segredo. E ela falou os anúncios do Ads, né? Daí eu falei, o erro das empresas é achar que tem que ser corrigido o anúncio do Ads. Tu tem que corrigir a comunicação da empresa. Então, o que a gente faz? A gente corrige constantemente, as nossas reuniões são para corrigir a comunicação geral da empresa e não o anúncio do Ads, porque vai chegar um momento que vai existir um teto limitante no quanto tu otimiza um anúncio. Sim. E o quanto esse anúncio entrega. Então, dependendo do produto, o nosso objetivo não é a conversão. O nosso objetivo é que o cliente nos conheça, tenha o primeiro ponto de contato conosco. Se a gente vai expandir para Curitiba, nós ajustamos a comunicação, temos bem claro o que a gente é, o que a gente resolve, conhecer o ICP, o que a gente faz, que foi um dos erros que a gente cometeu, tanto para nós quanto para os nossos clientes. Hoje a gente não comete mais eles. Falou, cara, de forma simples, como a pessoa vai entrar nas suas páginas e vai entender o que vocês fazem. Faça esse exercício de pegar as páginas de vocês, sentar com alguém que nunca entrou nas páginas de vocês e coloca lá dentro e fala assim, ó, e aí, o que a gente faz? E é esse tipo de correção que a gente faz
para melhorar mais o Ads. E não o inverso. Não o inverso. Porque o pessoal geralmente fica pirando só com a otimização do anúncio. E isso vai chegar num limitante que não vai entregar mais. Ou muitas vezes, né, Eduardo, acha que tem que investir mais dinheiro em ads para atrair mais leads, né? Perfeito. E o que tu está falando é muito real, né? Porque ontem à noite a gente estava reunido aí com um grupo de gestores de outras empresas e tudo mais. E aí tinha uma prestadora de serviço lá conosco e ela me fez a seguinte pergunta: pô, Ismar, eu presto tanto serviço para vocês, né? Que é como Beluno em si. Sim. O que vocês fazem, na verdade? Tem tudo a ver com o que você comentou agora, Eduardo. Falei, poxa, a gente tem o Instagram, a gente, né, tem o LinkedIn, tem o site, ela está conosco, já falou com vários colaboradores lá da empresa que prestou serviço e ela perguntou, o que realmente vocês fazem? Daí eu expliquei para ela onde que a gente faz, né, de uma forma simples. Sim. Ah, então tá bom, então eu posso trabalhar com vocês. Eu falei, pode, claro que você pode trabalhar com a gente, né? Qual é a dor dela, no caso dela? Ela está pagando hoje R$4 para gerar um boleto de cobrança simples no banco. E ela quer uma opção mais barata. Que ela gera aí de 15 a 20 boletos por dia. Né? Então eu falei, pô, posso te ajudar. É isso que tu precisa, eu posso te ajudar. Ela disse, agora ficou claro para mim. Então o que tu falou agora, Eduardo, tu tens total razão. Né? Muitas vezes a gente procura, cara, é o ads, a gente tem que gastar mais dinheiro, tem que melhorar o anúncio e tal. E aí quando a gente vai ver, comunicação geral, a comunicação geral não tá legal. Sim. E isso a gente olha para dentro lá. A gente olhou para o nosso site, né? Cara, o nosso site não comunica mais o que a gente faz. Nós temos que mudar. Vai ter novidade aí, tá, pessoal? Site logo, site novo tá no ar, hein, pro pessoal aí, tá? E se o site não tá legal, ele não ajuda a converter. Sim. Porque daí tu pode fazer todas as tuas automatizações dentro do CRM, contratar a ferramenta que você achar, mas o site não converte. O cliente, ele te acha no Google, sim, ele te achou lá no Insta, e quando tu joga ele para dentro do teu site, porque ele vai olhar, o site não tá legal, né? Então a gente olhou para isso e falou, cara, nosso site não tá legal, ele não comunica mais o que a gente faz, né? Então é algo que a gente não pode deixar tanto tempo sem manutenção, por exemplo. Sim. Então, da mesma forma que a gente faz manutenção nas nossas redes sociais, com conteúdo, colocando coisa nova, a gente não pode deixar esquecido o site da empresa. Eu acho que o conjunto, né? E eu vou falar por experiência nos comitês que a gente participa. Volto a sempre dizer, comitê de marketing, vendas e produto. A gente nunca exclui um ou outro, né? Porque todos fazem parte do contexto contigo. de expansão ali da empresa e de manutenção da comunicação. Quer ver uma coisa super simples de fazer, que gera um impacto bom? O funil de vendas para nós, vamos dividir aqui para a indústria. Pipeline e funil de primeira compra é início. Software para gestão de manutenção de carteira é outra parada. São dois pontos totalmente diferentes um do outro, mas que se comunicam, né? Em algum momento, quando eu passei o cliente para fechado, se eu sou uma indústria, eu vou conectar com o meu força de vendas aqui. Mas o que a gente faz na nossa pipeline de vendas? Primeiro ponto, pipeline de vendas não é para engessar vendas. Ela tem que ser fluida, ela tem que ser simples. E geralmente, pessoal, e a gente fazia como no início? A gente montava a pipeline em cima de uma expectativa. E hoje a gente faz o processo inverso. Conta o teu processo de vendas. Ah, legal. Então quer dizer que isso é importante de saber, isso é importante de saber, essa é uma fase importante, isso aqui, isso. Agora monta a pipeline em cima disso. Porque daí tu evita um monte de burocracia dentro dessa pipeline e deixa ela mais fluida. Porque quanto mais fricção, menos o time de vendas vai usar. E outra questão importante que a gente fez foi pegar dentro do funil e colocar um campo de observação para o pessoal de vendas anotar lá quais são as objeções que eles estão tendo com os clientes. Que são tipo isso daí que tu comentou agora.
Ah, então vocês fazem boleto? Também? Eu não preciso pagar R$ 4 pro banco? Não, não precisa. Nossa, É uma olha coisa aí, simples, olha né, aí, cara? meu Deus. Pois eles têm que registrar no campo do funil, porque as próximas gravações que a gente fizer, o que eu fizer, tanto aqui em podcast, em reuniões, em vídeos que a gente faz, vai ser sempre dando Vai uma abordar essa essa objeção, objeção. né? Aí a gente faz uma fatia, manda para o time de vendas, posta nas redes sociais, manda para o time de vendas e fala assim, ó, manda esses vídeos aí para os clientes que vocês estão negociando. Então, isso é comunicação integrada. Entre marketing, vendas, entender do produto. E aqui tu tá fazendo a integração do digital. Perfeito. Com o presencial, muitas vezes, e o outbound. Sim. Tá? Tu tá ajudando. Um ajuda o outro, na verdade. É isso aí. Né? Perfeito. Então, a gente percebeu que a gente não conseguia excluir, mas a gente conseguia fazer o que a gente chama hoje de canivete suíço, que é com um esforço, eu consigo cobrir várias pontas da minha estratégia. Às vezes com esforço de comunicação, podcasts, gravações, eu consigo cobrir vários desses pequenos gaps que eu tenho, tanto no funil de vendas, quanto nas visitas, quanto antes da visita para não dar no show, ou na visita não dar no show, é muito difícil, mas no digital, eu falo alguma caixa de ferramenta que me permita dar alguma coisa para esse cliente, para que ele não me abandone. Que daí eu falo assim, faz o seguinte, eu tenho esse curso aqui todo preparado para ti, mas eu te libero o acesso, já pego os dados na própria reunião e eu te libero o acesso. Então, para te aprender um pouco mais sobre isso. Então, são várias coisas que eu falo para as empresas assim, parece complexo no início, quando a gente forma os comitês, mas depois vai vendo que é praticamente uma gestão do dia a dia. Tu já faz a gravação, tu já tem bate-papo com o cliente. Eu falo assim, quer ver para ti que você comunica muito bem, bota um tripézinho aqui, uma câmera aqui, gravando a tua reunião com o cliente e grava. E tira os principais takes dessa reunião, que são essas objeções que tu mais sofre, de meu Deus, o boleto, ou isso e aquilo, e manda esse material para o time de vendas. Aí, ó, boa estratégia, hein? Então, cada vez aprendendo mais uma aí. Legal, então bacana, Eduardo. São coisas. E uma questão que eu queria perguntar aqui para ti também, que deixei anotado, é produtividade e horários. Antes da pandemia, como alguém que trabalhava também com representação e indústria, eu percebia que a gente não era tão eficiente com produtividade. Eu não era tão cuidadoso com ser produtivo quanto pós-digital. Não sei como foi isso lá para ti, e eu vou te dar um exemplo básico que é, se eu tivesse que marcar uma agenda às 9h30, 9 horas eu marcaria. Não, hoje eu prefiro fazer 8 horas no cliente, tanto no cliente, para conseguir otimizar melhor o meu dia. Antes eu não tinha tanto cuidado, hoje eu tenho. Mas muito porque o digital me ensinou essa questão de alta produtividade. Como que foi isso para vocês lá? Para nós foi um processo bem natural, tá, Eduardo? Porque tá dentro do DNA da Beluno. Posso dizer que isso tá enraizado na cultura, a questão da alta performance aqui, tá? Então, a gente não tem tempo ruim. Preciso chegar no cliente às 7h30 da manhã. Sim. E para isso eu preciso sair às 4 de casa. Não tem problema, a gente vai. Tá? Então a gente gosta de começar as agendas cedo, não tem problema nenhum. Isso sempre foi algo na Beluno, na parte de vendas. Tá? Perfeito. Então, enquanto tem muito representante, o mercado que fala assim, né? Não, é porque hoje é dia de pagamento, aí o cliente não atende, né? Porque às vezes a pessoa que nós vamos conversar é da área financeira. Né? Então, no dia da folha de pagamento ela não atende, sexta-feira de tarde ela não tá, né? Então, cara, eu tenho sexta-feira aí, esses dias era 6h30 da tarde, eu estava numa visita de prospecção no cliente. Sexta, 6h30 da tarde. Como que o cliente não atende? O cliente atende. Agora, será que o teu produto está sendo interessante para ele estar te dizendo não, que ele não quer marcar a visita contigo e tudo mais? Agora, se o teu produto vai
resolver uma dor que ele tem lá, ele vai te atender. Perfeito. Né? Então essa desculpa né? Eu falo, a gente não é uma empresa ortopédica para usar de muleta que na data tal o cliente não quer receber. Ah, hoje é dia 10, é dia dele pagar a conta, ele também não quer receber. Aí é dia 15, ele também não quer receber. Ah, porque tá chovendo demais, daí ninguém recebe, ou porque tá muito quente. Gente, isso tá dentro da pessoa, tá? Então, eu aprendi a ser muito positivo na minha vida, tá? Isso foi algo que eu aprendi, né? E a objeção está dentro da nossa cabeça. Então, se eu botar na minha cabeça que no dia da folha de pagamento ninguém vai me atender, com que energia que eu chego para ligar no telefone e marcar uma visita? A pessoa do outro lado vai perceber que eu estou sem potência, sem vibração. Não é? Perfeito. E tem que ter isso, principalmente para quem está em vendas. Porque o dia a dia do vendedor, o dia a dia do comercial, é levar não. É não. A gente já tem que sair assim, eu estou indo fazer 5 visitas. Talvez eu vou levar 5, não. Mas, cara, quando tu ganha o sim, aquilo tem que te encher. Tu tem que estar feliz, entende? Tu tem que, cara, hoje eu consegui um sim, porra, olha que legal, né? Pô, eu sou foda, né? Tem que conseguir um sim. E é isso, tem que comemorar. Sim. Tá? Então, para nós, lá na Beluna, essa questão de a gente se assustou um pouquinho, cara, o que nós vamos fazer agora? Porque a gente estava tão acostumado no físico, né? E daí tu ir pro digital. Então, para nós, essa questão do horário foi muito tranquilo, tá? Essa questão de produtividade. Sim. O que a gente viu que, né, em um certo momento tinha que ficar em home office, né? Eu não sou contra o home office. Sim. Eu acho que o home office ele é bom em lugares que realmente a pessoa pega muito trânsito para estar indo para a empresa e tal, ou empresas que nascem 100% digitais, né? Eu acho que, por exemplo, o Asas é um baita de um case de sucesso. Cara, tem funcionário, colaborador espalhado no Brasil inteiro, né? Então eu acho, cara, funciona. Mas eles nasceram assim. Sim. Né? Então já nasceu 100% digital e tudo mais. Agora vamos pegar lá a Beluna em Jaraguá, tá? Gente, eu tô a 10 minutos do escritório. Não tem por que eu ficar em casa. Não faz sentido. Sim. Né? E aí eu vou perdendo muitas vezes essa vibração do time, essa egrégora que a gente estar junto, né? Que a gente tem. Isso faz parte do DNA e da cultura. E isso a gente percebeu que quando a gente começou a trazer o pessoal para dentro, a produtividade foi crescendo, foi melhorando. Tá? Porque para você trabalhar em home office, a pessoa tem que ser muito, muito disciplinada, Eduardo, que é o que tu comentou agora. Eu não consigo. Entendeu? Então a pessoa ela tem que ser disciplinada. Por quê? Porque quando está em casa, ainda mais para quem tem filho, eu tenho 2 filhos. Então vamos imaginar que eu tenho os 2 filhos, agora, claro, eles estão maiorzinhos, né? Já se viram mais sozinhos, mas se for crianças menores, tá, qual é o entendimento que essa pessoa, o papai está trabalhando, fica lá, papai, olha meu desenho, papai, olha... Vai acontecer, faz parte. Perfeito. Então a pessoa tem que ser muito, muito disciplinada para ter um alto rendimento no home office. Perfeito. Que é mais fácil a gente quando está dentro da empresa, Sim. né? Porque daí tu não tem distrações. Sim, eu acabei de ir em casa antes de tu vir ali, que eu comentei contigo. Cheguei em casa, minha filha já agarrou no meu pé, né? Qual a idade da tua filha? 1,10. 1,10, né? Não, seria... Tu vai falar assim, filha, Sai, né? Sai que o pai tá trabalhando. Mas, meu Deus, É um pecado. Eu me senti um cocô. É bem isso aí, né? Então, e tá vindo mais um, né? Tá vindo o Bento agora em setembro. Em setembro tá aí. Tá Legal. aí, tá chegando. E pra gente encaminhar pro final, até, qual que é a tua visão de futuro referente à IA? Porque a gente já vê empresas fazendo análises de crédito mais eficiente com inteligência artificial. Tem o próprio pessoal de Jaraguá ali, se não me engano, do grupo Boss. Sim. Uhum. Que estão fazendo esse trabalho, né? O que tu vê que a IA vai impactar no mercado de vocês? Da mesma forma, a minha visão é inteligência artificial, da mesma forma que veio o digital, bagunçou, ninguém entende muito bem, ela vai cair, ela vai dar uma estabilizada. Concordo. Nem tudo é IA, nem tudo é... Então nós temos essa visão da mesma forma que a gente tinha do digital. Mas qual que é a tua visão e no que tu vê que vai impactar no teu mercado?
Eu vejo que a IA, eu vou dar 2 olhares aqui, tá, Eduardo? Sim. Primeira coisa, nós como profissional utilizando inteligência artificial, não tem como fugir. A gente tem que aprender a utilizar, tá? Eu vejo que a IA é a informática básica do ano de 1990, Sim. né? Então, 1990, começou lá o disquete, começou a internet de escada, começou lá com o Windows 3.1, daí a gente já começa a entregar a idade, né, pessoal? Minha defesa, eu não conheço. Né? Utilização lá do Windows 3.1 e o Excel. Para mim, a IA de hoje é a mesma coisa que quando a gente começou com a informática lá em 1990. Né? Eu mexo com computador desde 87, que eu tinha um teclado que ligava na televisão, Sim. que eu digitava 2 horas para jogar forca no computador. Era isso. E gravava ainda esse programa numa fita cassete para não precisar digitar de novo. Então, para mim, a IA é a mesma coisa. Tá? Então, nós, como pessoas, nós temos que aprender, cara, o que é um agente dentro de uma inteligência artificial? O que é um prompt? Para que ele serve? O que eu posso utilizar ele? É muito bom. Meu, é muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então, eu vejo esse primeiro ponto. Então, cara, quem não está utilizando ainda, ou quem está só usando a versão básica e lá tá, paga a mensalidade, utiliza, porque senão não é que a IA vai tirar emprego de alguém. O emprego ele muda de lugar. Perfeito. Certo? Né? Então, se a IA vai substituir um trabalho hoje que é feito por uma pessoa, aquela pessoa lá, ela tem que olhar, cara, esse trabalho vai ser substituído por IA, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez ela pode ser a pessoa que vai fazer o agente que vai substituir ela. E tá tudo bem. Só que nós, como pessoa, a gente tem que entender que nós somos eternos aprendizes. A gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Nós não podemos parar. Nesse mundo de tecnologia, principalmente, que vem muito rápido. Então, eu estudo IA hoje, tá? Não só uma, algumas. Tô apanha, né? Sim. A gente, né, tento utilizá-la dentro da empresa. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora de clusterização de clientes. Eduardo, como é que eu vou atender o cliente? Que atendimento que eu vou dar? Porque a base de clientes ela está crescendo muito. Tá? Então, como é que eu clusterizo esses clientes? Como é que eu acho os iguais? Como é que eu acho os diferentes? Que atendimento que eu vou dar? Quais as safras que eu Né? vou dividir? Então, tem uma IA que se chama Orange, que ela te ajuda a fazer isso. Então, tu sobe lá um arquivo CSV, de Excel, e enfim, ela vai te dando vários dados, né, que te geram informações para você tomar a decisão. Eu consigo fazer isso de outra forma? Consigo. Quanto tempo eu vou demorar para fazer? Então, ela torna o nosso dia mais produtivo. E quando eu olho para a parte do crédito, que é, né, o que tu comentou um pouco, eu peço que as empresas tenham cuidado. Tá? Eu sou abordado toda semana, 2, 3 e-mails, ligação, enfim. Smart, tem uma inteligência artificial para automatizar a tua decisão de crédito. Daí eu vou perguntar para ela como é que funciona. E aí vem o complemento do que eu falei no início de você ter o conhecimento. A maioria, pessoal, não é inteligência artificial. É simplesmente 0 ou 1, sim ou não. É um motor de crédito. Tá? Então, uma inteligência artificial, para realmente tomar a decisão, que é o que eu falo, né? A gente tem que fazer com que a IA, que está na cabeça do Smart, numa decisão de crédito, ou do comitê de crédito da Beluna, a gente consiga colocar dentro de uma IA. Isso é mais complexo de ser feito. Isso não é simples. E ela vai errar. E vai demorar. E vai perder dinheiro. Ela vai perder dinheiro, porque no nosso negócio, quando a gente toma uma decisão errada de crédito, a gente perde dinheiro, né? E vai demorar. E não é barato. Isso não é barato. Utilizar a IA, tu criar um agente, criar um prompt, tá? Não é caro, pessoal. Isso é barato. E tem como você fazer de uma forma dentro da empresa, que esses dados, né? A gente cuida muito com a questão de segurança da informação, né, Eduardo? Então, isso é outra dica que o pessoal tem que cuidar, né? Acaba jogando lá um monte de informação lá dentro e tu não clica lá no botãozinho para não compartilhar para fora. Esse é o primeiro ponto. Tem quem usa o ChatGPT lá, nas configurações você consegue configurar isso, tá? Mas você pode ter uma IA proprietária dentro da empresa, fazendo uma assinatura, por exemplo, Microsoft, pega aí o Copilot, né?
onde ela fica offline, ela fica dentro, né, do teu cercado, digamos assim. Então a gente tem que cuidar nesses hype que vem aí. Tudo o pessoal põe etiquetinha de inteligência artificial para quê? Para vender e para cobrar mais caro. E às vezes ela está fazendo um simples robô que é um RPA. Gente, nós temos muito RPA dentro da Beluno, tá? O nosso setor administrativo, Eduardo, para ter ideia, em 2010, 2011, nós éramos só os analistas, tá? 7 pessoas. O negócio cresceu, lá atrás era só antecipação de duplicata, hoje a gente faz antecipação de duplicata num volume muito maior, a gente é uma instituição de pagamento regulamentado pelo Banco Central, link de pagamento, gateway de pagamento, e nós temos 3 pessoas. O que é isso aqui, gente? Não é inteligência artificial. Ainda não. Tá? Já estamos estudando, já temos algumas implantações lá, mas isso aqui é muito robô, é RPA, é automatização, e não é caro para fazer. Isso é barato para fazer. Tá? Então a inteligência artificial, sim, ela está aí, mas aí as empresas têm que olhar, vale a pena eu fazer o investimento para não ter a pessoa ou para estar colocando isso? Então, vamos pegar lá uma coisa que nós estamos implementando inteligência artificial para fazer lá. A gente está criando um prompt para fazer geração de proposta comercial. Simples. A gente usa, né? Tá? Eu não uso, né? A gente está desenvolvendo o prompt. Por quê? Porque na precificação de cartão de crédito, dependendo do KNAI da empresa, tá? O preço muda. Então, o alimento é um preço, o distribuidor de alimento é outro preço, o supermercado é outro preço, o atacadista é outro preço, o metal mecânico é um preço, o químico é outro preço. Cara, isso é uma bagunça. Cada KNAI tem uma precificação diferente no cartão. E às vezes tem o mesmo KNAI, vários KNAIs para o mesmo segmento. Para o mesmo segmento. Ou ele tem lá, né, uma vertente dentro do KNAI dele, por exemplo, um é produtor de madeira. Sim. E o outro faz o móvel pronto. O preço já muda, tá? Então hoje, como é que a gente faz a proposta lá? Eu pego o KNAI, eu consulto qual é o MCC e aí eu vejo onde é que ele se enquadra para fazer o preço. Eu posso fazer um prompt, um agente que vai fazer isso para nós e vai... Ó, a tabela é essa. Ok? Por quê? Porque é muito grande esse negócio. Quanto que eu vou economizar de tempo aqui? Muito tempo. Porque hoje é o próprio closer que acaba fazendo. Então eu otimizo o tempo dele. Então, em vez daqui a pouco ele conseguir fazer 6 reuniões por dia, ele vai poder fazer 7, 8. Perfeito. Ou vai poder melhorar o follow-up dele, vai poder dar mais atenção para o cliente. Ou simplesmente dar a proposta mais rápido. Isso. Então, o que eu vejo, né, Eduardo? Quando a gente pensa em inteligência artificial, pessoal, a gente não tem que pensar naquele algo, uau, extraordinário, que vai revolucionar aqui dentro da minha empresa. Não. Onde é que eu posso começar por um processo básico que ela pode me ajudar aqui? Tá? Quer ver um negócio legal de fazer? Às vezes você tem um assunto, uma proposta que você quer levar para discutir. Vocês fazem o comitê de produto, certo? Eu posso botar lá que dentro da minha IA, que o Eduardo tem tais características, que a pessoa B tem tais características, a pessoa C tem essa e a pessoa D tem essa. E bota. Vou levar o assunto tal. Você é um especialista e eu gostaria que tu me ajudasse a desenvolver os argumentos para eu aprovar a minha proposta. Gente, a IA te dá isso passo a passo. Mas eu tenho que conhecer como é que o Eduardo olha para inovação. Então eu tenho que me comunicar com o Eduardo com palavras que remetam à inovação. Tá? A outra pessoa do comitê, ela quer saber de retorno sobre investimento. Então, como é que eu me comunico com ela se o principal para ela é com retorno do investimento? Então, a IA te ajuda nisso. Perfeito. Parece simples, né? E é simples, pessoal. Então, a gente tem que olhar para a IA para isso aqui também. Mas eu posso fazer uma disrupção no meu negócio com a IA. Faça. Quanto vai custar? Levante isso primeiro. O que estão te oferecendo é inteligência artificial ou não? Parte do crédito ou é só um motor de crédito? Tá? Então, a gente utiliza hoje inteligência artificial
na análise antifraude das vendas com cartão de crédito. A gente já utiliza. Mas a gente utiliza muito robô também, que só faz consulta automatizada. E às vezes supre a necessidade, vocês muito bem. Muito bem e barato. Sim, sim. Entendeu, Eduardo? Barato. Eu vejo que um pouco de vaidade, às vezes, da empresa achar que vai ficar muito para trás por não usar a IA, né? Não, gente, não pode, tá? É que nem o negócio, às vezes o pessoal, pô, vocês fazem folder ainda? Fazemos. Sim. Porque tem cliente que quer pegar o folder na mão. Tem que ter. A gente tem também. Tem, né? Sim. Então, tem que fazer. Né? Mas vocês são uma empresa de inovação, marketing, não sei o que, sim, a gente faz. Mas tem que fazer. A gente entende o nosso mercado, né? Então tem que cuidar nessa questão esse é o cuidado para mim, entendeu? Às vezes a gente acaba investindo. Eu tenho um amigo meu, contratou uma empresa, gastou um bom dinheiro e não entregou nada. Nada. Zero. Na parte de IA, do que eles estavam pensando em fazer. Então a pessoa vendeu um sonho para ele. Ele falou, cara, olha que o cara vai me entregar aqui e tal, porra, isso aqui. No final ele achou barato, eu falei, pô, realmente é muito barato. Mas não teve entrega, não conseguiu extrair a informação. Sim. Né? Muitas vezes para você usar a IA dentro da sua empresa, né? Por exemplo, você pode... Vou dar um exemplo que tu pode usar a IA. Né? Então você já usa o Power BI da Microsoft e você tem o Copilot. Ok? Então, tu pode fazer com que o Copilot acesse o teu banco de dados, só que se o teu banco de dados está bagunçado, não vai dar certo. Então, a IA ela tem que ter as informações de uma forma organizada. Sim. Da mesma forma que a gente precisa ter as informações e os dados de uma forma organizada para tomar decisão, pessoal. A IA também funciona dessa forma. Ela não vai tomar uma decisão assim, pô, a IA não me disse aqui, eu joguei a informação lá para ela ou o dado para ela. Se esse dado está bagunçado, ela também não consegue tomar a decisão. Né? Mas é uma revolução, tá aí, e eu acredito que é só a ponta do iceberg. Perfeito. Tá? Então, eu criei para mim lá um nutricionista. Tu também. Tá? Cara, eu fiz, mas como você percebe, não tá funcionando. Né? Mas eu acabei jogando os meus exames lá, eu falei sim. E eu comparei, né, com um nutricionista efetivo. Uhum. Cara, é muito assertivo. É um negócio assim, fora do comum. Né? Eu fiquei assim, abismado com as informações. Então eu tenho um mentor hoje dentro da minha inteligência artificial. Eu tenho um consultor pro Smart. Perfeito. Eu coloquei lá, ó, o Smart funciona assim, eu coloquei todas as características do Smart, coloquei as características da Beluno, e quando eu preciso, às vezes, que eu tô com alguma dúvida em algum assunto, eu pergunto para ele. Perfeito. Eu peço para ele trabalhar como um especialista, né? Sim. Tá? Em tal assunto. Sim. E ele me ajuda. Aqui eu vou te mostrar. Eu até pesquisei aqui, ó. Executivo da Google afirma que cursos de Direito e Medicina são uma perca de tempo para o futuro por conta da Eu tenho IA. um nutricionista, eu tenho um médico especializado em um médico daí especializado em nutrição. Sim. Lá dentro. Sim. Tá? Né? Coloquei o que eu precisava, parte dos food maps. E assim, ó, não incrível, estamos incentivando as pessoas a consultarem médico via ChatGPT. Não é esse o assunto, pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. É importante no médico, né? Tem que ir no médico. Mas achei interessante porque é 19 horas essa matéria que eu li hoje de manhã. E é exatamente isso que tu está falando. Que o ex-executivo da Google afirma que cursos de Direito e Medicina são cursos que são perca de tempo, exatamente isso ele falou, para o futuro. E isso é muito delicado de se discutir. E volto a dizer, usando o exemplo nosso, que nós temos escritório de assessoria jurídica, e eu fiz uma pergunta, peguei todo o processo que a gente tem, tem um processo que está tramitando, e aí eu joguei dentro do chat para mim pegar opiniões dele. E o escritório ficou ofendido. Ele falou, mas isso daí é resposta de IA. Daí eu falei, meu amigo, eu vou consultar a IA, eu vou consultar o Google, eu vou consultar a Gemini, vou consultar o que tiver que consultar. É o meu nome, é a minha empresa. Então, eu acho bom não se espantar e entender que cada vez isso vai ser mais comum. Sim.
Sim. entre as empresas, principalmente pela informação rápida. Outro ponto que eu utilizo IA, falando agora da parte de direito, né, Eduardo? Eu acho que a IA, aquele atendimento básico, que muitas vezes a gente tem dúvida, ela vai fazer com primazia. E ela faz com primazia. Então, como a gente é uma empresa regulamentada pelo Banco Central, a gente tem que estar atento a resoluções novas diariamente que vem. Eu pego muitas vezes a resolução, coloco ela lá dentro e peço para ela, interprete essa resolução para mim. Qual é o entendimento que você tem dela em palavras simples e de forma resumida? Cara, é fantástico. Eu ganho tempo e eu evito de ligar para o meu escritório jurídico para perguntar para ele um negócio que ele iria me responder da mesma forma. Sim. E tá tudo bem. E ele falou, cara, tu tá usando? Tô. Pô, que bom, cara. Porque daí a gente trabalha com vocês no quê? No que é complexo. Que aí Perfeito. talvez ela já vai ter uma dificuldade que é assim, como é que é a interpretação realmente da justiça para tal ponto? Existe analogia como é que jurídica. está a jurisprudência, né? Como é que está funcionando? Daí são coisas um pouco diferentes. Mas no básico, gente, funciona muito bem. Sim. Eu não Muito me vejo mais sem usar o ChatGPT, por exemplo. Meu Deus, eu não. Até a gente discutiu esse dia, eu lembro o que a gente fazia, eu não tinha. É verdade. Porque te torna tão eficiente. Tão eficiente. E o Ivo, da GeoVendas, trouxe uma reflexão muito boa. Que ele falou, já parou para pensar, Eduardo, que o ChatGPT veio, ele nos tornou muito mais eficiente. Só que no fim ele não fez a gente ganhar tempo. Ele só fez a gente produzir mais. É isso aí. E a gente, como que tá? E nós, como que estamos? Ele tá tirando tempo para nós? É uma boa reflexão. Boa, né? Boa. Eu também, boa. eu fiquei pensando nisso depois. E aí acho que a gente pode até contribuir com o Ivo, né? Eu acho que não é só a questão do ChatGPT, né? Mas é a própria questão do smartphone, que a gente está o tempo inteiro conectado, a gente está 24 horas ligado, né? E essas pausas são importantes, né, Eduardo, para a gente se conectar com a nossa família, com a nossa essência, né? Olhar, eu gosto muito da parte espiritual também, né? A gente cuidar um pouquinho do nosso tempo Perfeito. interno, né? A gente olhar para dentro e quando é que a gente faz essas paradas, né? Então até hoje eu pratico final de semana, eu pego, desligo o telefone da internet, deixo ele ligado, então se alguém precisar falar comigo, liga. Vai ligar. Né? Vai ligar. Então se for urgente, vai ligar. Né? Porque um negócio que eu acho totalmente desnecessário, né? Oi, tudo bem? Podes falar agora? Posso te ligar? Cara, liga, gente. Né? O telefone não tá puder, aí. Eu ligo. Se eu se quero não falar puder. com alguém, eu não vou mandar mensagem antes perguntando se eu posso. Se ele não me atender, se a pessoa não me atender, eu entendo que ela não pode me atender. Tá Sim. tudo bem, né? Então Sim. hoje a gente pede se pode ligar. Né? Mas aí tu vai ter que ensinar algumas pessoas aqui. Tá? Então eu sempre falo, pessoal, o cara me manda mensagem, posso te ligar? Eu falei, cara, liga, se eu não puder te atender, eu te retorno depois, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Tá? Faz parte, mas então, eu concordo com o que o Ivo falou. É uma ótima A gente reflexão. está cada vez com mais coisas, né? Então, eu vejo assim, né? Hoje a gente é acionado nas redes sociais, né? Eu comento isso lá na empresa, eu falei, gente, às vezes eu quero um pouquinho de paciência, porque eu recebo mensagem no WhatsApp, daí tu tem o Teams corporativo, daí tu tem o WhatsApp particular, o WhatsApp da empresa, tu tem o Instagram da empresa, o Instagram particular, e cara, tudo isso é canal de comunicação, né, Eduardo? E tu tem como CEO assuntos de Sim, alçadas totalmente diferentes. totalmente Todas diferentes. as caixas abertas ao mesmo tempo. É isso aí, tá? Então, pô, Ivo, essa aí tu foi fera, né? Fera. A gente, na verdade, só acaba trazendo mais e mais trabalho e serviço, né? Muitas Muito vezes, bem. né? Então, E uma visão boa, uma pessoa boa para te discutir sobre IA é ele, inclusive. Que ele tem uma visão muito boa e madura sobre como aplicar a IA dentro da empresa. E uma das coisas que ele trouxe foi essa daí. Não, peraí. Quer matar a charada? Tá, como tu vai fazer o projeto de IA dentro da minha empresa? é isso aí. Ah, vou cobrar R$2.000. Esquece. Esquece. Vai ter que ter time de desenvolvimento, vai ter que ter gente interpretando teu negócio,
Vai ter que ter um especialista de vai dados, ter que ter especialista né? de dados. Tem que arrumar o banco de dados, gente. Não adianta Não, querer implantar a IA, gente tá num projeto né? agora aqui, não vou falar o nome da empresa, mas depois posso falar em particular, uma empresa de mais de 1 bi, que a gente, o banco de dados para organizar, o pessoal da GoFi tá fazendo, tá sendo 3 pessoas para organizar um banco de dados. E vai demorar. E não, tá demorando, a gente tá fazendo por safra, né? A gente departamentalizou e tá organizando por safra os bancos dessas informações desses setores para conseguir tomar a decisão em cima daquilo ali. Então, é muito complexo, é muito complexo, é muito complexo. Mas, Mar, Beleza. queria só fazer a nossa clássica pergunta final, Vamos lá. que é, se tu pudesse voltar no tempo, há quantos anos na Beluno? Eu estou na Beluno? Aham. Eu estou há 15 anos na Beluno. 15 anos, se 15 pudesse anos. voltar 15 anos atrás e te dar um conselho hoje com a experiência que tu tem pro Ismar de 15 anos atrás, qual seria esse conselho? Pergunta difícil. Até me emocionei. Né? Porque a gente começa a olhar para trás Sim, e o que eu tenho hoje, Eduardo, que o Ismar é graças a estar na Beluno, legal. tá? Então, eu falo para ele, acelera, bicho. Faz tudo de novo, né? Porque foi um momento bem legal, assim, a forma como eu entrei na empresa, né? Então, eu comecei num cargo de auxiliar de crédito, 29 anos, formado, pós-graduado, recém-casado, Como manda script. né? E eu me identifiquei muito com a Beluno, na época eu estava procurando uma recolocação profissional e eu tinha 3 propostas de emprego, né? Então a minha esposa falou, vai onde teu coração manda. E toma aí hoje. Desculpa, pessoal, mas Que legal. sou muito grato pela Beluno, sou muito grato à minha equipe, sou muito grato à minha família, à minha esposa, que sempre me apoiou, né? É uma jornada que a Beluno é uma empresa que dá oportunidade de crescimento, né? Tudo que os acionistas, né, o que foi criado pela família Tavares, é uma verdade, né? Então, quem entra na Beluno e quer crescer, cresce junto com ela, tá? Isso é muito legal. E então, assim, eu daria essa dica, eu falo assim, cara, faz tudo de novo, né? Não se arrepende de nada. Então, porque lá atrás vieram alguns desafios, né? Desafio de desenvolvimento de produto, que é a instituição de pagamento que a gente tem hoje, né? Então, eu posso dizer que é um filhotinho do Ismar aqui. Então, tu me pegou desprevenido aí. Desculpa aí, pessoal, mas é uma emoção válida, assim, né? A gente olhar para trás, olhar o que a gente tinha, olhar o que a gente construiu, claro, né? Não foi feito nada sozinho, né? Inclusive eu uso uma hashtag lá dentro da empresa que começamos a botar esse ano, que juntos somos mais fortes, né? A gente não faz nada sozinho, a gente precisa de um time, tem todo um time que acaba fazendo o processo como um todo, né? Mas a gente olhar para a carreira e olhar onde é que eu consegui chegar, né? Então, comecei na base e hoje eu sou o CEO do negócio, tá? Então, tem muito trabalho, muito esforço, muita dedicação fora do horário. Então, estava conversando com o Gustavo, que veio comigo aqui, né? Eu falei, Gustavo, o pessoal vendeu para vocês um negócio que não existe crescimento na vida sem trabalho, né? Então, se alguém acredita que, trabalhe 4 horas e isso aí não existe, gente. Isso aí não existe. Ou às vezes é a exceção, né? Não é a regra. Pode ter 1 em 1 milhão? É, Pode, sim. Eduardo. Mas é bem de exceção, mas o que eu quero dizer, né? Se eu estou em casa lendo um livro, no final de semana, para eu adquirir conhecimento, eu estou trabalhando. Estou trabalhando no meu conhecimento,
que vai dar reflexo no meu trabalho dentro da empresa e que vai fazer com que eu produza mais. Certo? Perfeito. Tá? É isso. Então, estudar, a gente não para. Amanhã, né, tu me pegou bem de calça curta aqui, até porque amanhã é meu aniversário também, então, aí, fazendo 44 anos, cara, a gente não pode parar de aprender. A gente não pode parar de aprender. A gente tem que ter um aprendizado contínuo. A partir do momento que a gente para de aprender, acabou. Acabou. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, a primeira coisa que morre é a beleza. Depois é a tua força física. E a última coisa que morre com você é a tua sabedoria. Então a gente nasce bonito, né? Quando a gente é criança, bonitinho, todo mundo quer pegar no colo e tal, e a gente morre feio. Mas a gente nasce sapeca, sem conhecimento, e a gente morre com muita sabedoria. Então a gente veio para esse mundo para adquirir sabedoria, certo? Então quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai atrás de sabedoria, de conhecimento, melhor a gente tem performance. Então você quer ou não quer? Porque tem um preço para você conquistar as coisas, certo? Então tem um preço. Sim. Ok? Então a pessoa tem que saber se ela quer ou se ela não quer, se ela tem apoio ou se ela não tem apoio. Isso é a escolha de cada um e eu respeito. O que não dá para a pessoa querer é, muitas vezes assim, eu quero ter o bônus, mas eu não quero ter o ônus. As duas coisas não existem. Eu preciso ter o ônus e eu preciso ter o bônus. Então, quando eu olho para essa minha carreira na Beluno, eu falaria para o Smart, cara, vai de cabeça e faz tudo de novo. Né? Porque quando eu entrei lá na Beluno, Eduardo, a pergunta foi assim, tem oportunidade de crescimento? Tem, Smart, tem oportunidade de crescimento. Então tá bom. E aí eu falei pro Júnior, tá, mas o que tu pensa? Eu falei, cara, quero estar no teu lugar um dia. Né? Que hoje o Júnior é o presidente do conselho. Eu falei, cara, se tiver oportunidade eu quero estar no teu lugar. Se tem oportunidade de crescimento, é isso que eu quero. Eu vou trabalhar para isso. Né? E aí a gente acredita, no que a gente acredita, isso se realiza. Se a gente acreditar, a gente chega lá. E eu falo isso para minha equipe. Né? Falo, gente, nós estamos numa empresa boa, uma empresa com valores, num momento bom de mercado, esse momento que, né, aconteceu essa disrupção do Banco Central. É muito trabalho envolvido por trás disso. Tecnologia, de crescimento, de acreditar. Muita gente fala assim, cara, esse negócio de maquininha de vocês aí não vai dar certo. Tem um monte de empresas concorrentes nossas, mas não concorrentes, mas colegas, né? Sim. E tal. Falaram, cara, a gente analisou, nós não vamos entrar. Ou tem uns que entraram e saíram, e nós falamos, cara, nós vamos continuar. E nós estamos colhendo os frutos. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Tá? É muito trabalho mesmo. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, Eduardo, entendeu? Não é trabalho. Entende? Então, acho que tem pessoas que falam assim, porra, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Cara, o Smart não tem isso. Cara, hoje é segunda-feira, eu vou para a empresa. Olha que coisa boa, né? Eu tenho um lugar para ir trabalhar, eu tenho um lugar que eu vou poder compartilhar com várias pessoas. Cara, isso é magnífico. Sim. O problema é aquela pessoa que está em casa, que está procurando emprego e não consegue. Sim. Ou murmura de tudo. Ou murmura de tudo, ou reclama de tudo. Sim. E tal, né? Então, assim, tem pessoas que têm essa vontade, mas tem pessoas que também não têm. Né? Então tem pessoas que às vezes querem seguir uma carreira Y na empresa. Que bom, a gente tem que respeitar. Tem pessoas que muitas vezes querem ficar no cargo de analista pleno. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só que se a pessoa toma essa decisão de ser um analista pleno, ela não pode olhar para um gerente, para um diretor e tal e falar assim, poxa, mas ele ganha mais do que eu. Claro, ele ganha mais, tem mais responsabilidade. Ele passou por muito mais coisas. Então, o que você quer da sua vida? Eu quero ser um analista pleno, quero estar aqui e para mim está tudo bem. Ok. Então, tu vai ter esse
bônus e esse ônus de tomar a decisão de ser um analista pleno. Eu quero ser um pai de um filho, eu quero ser pai de 2, eu quero ser pai de 3, de 4, de 5, de 6. É a decisão de cada um, né? Eu tomei a decisão, eu queria ter 2. Então, tive meus 2 filhos, programei a minha família, né? Acabei fazendo a minha vasectomia para não ter. Se eu não tivesse feito, eu tinha ido pro 3º, cara. Né? Porque o cara acaba gostando. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Então, eu tenho uma pessoa em casa que é minha esposa, que me ajuda, me apoia bastante. Tenho apoio de toda a equipe da Beluno para a gente estar onde é que tá, sabe? E a gente... ontem tive com o empresário, que é o Lércio Coelho, da Feeling Estofados aqui, ele falou, cara, o empreendedor, ele não para. O empreendedor, ele falou assim, eu vou desenvolver essa xícara. Ele desenvolveu essa xícara, a partir do momento que ele desenvolveu essa xícara, ele olha assim, poxa, agora desenvolvemos a xícara, vamos fazer o copo. E aí ele faz o copo, daí ele entregou o copo, ele já quer fazer outra coisa. Ele comentou isso ontem. Sim. E isso não é trabalho, isso não é pesado. Mas eu não estou dizendo que é fácil. Tem os perrengues no meio. Sim. Né? Tem os perrengues no meio, às vezes tu acorda com a pá virada, às vezes tu acorda querendo mandar xingar todo mundo. Nem todo dia a gente quer estar muito bem para vir para a empresa. Nem todo dia a gente está bem e tal. Mas como é que eu olho para a minha vida? Né? Então eu sempre olho para a minha vida com abundância. É isso. Perfeito. Cara, com tudo isso a gente vai conseguindo conquistar as coisas. Olha para o erro, pede um feedback para o outro. Cara, por que tu achou aí do meu comportamento? Tá legal, não tá? A melhor coisa que tem é a gente perguntar para os outros. Melhor coisa que tem, né? Muito bem. E ter feedbacks sinceros, né? Sim. Isso é muito importante para o crescimento. Não sei, acho que acabei me estendendo aí, Eduardo. Não. Desculpa, mas eu acabei me emocionando. Parabéns pela história, parabéns pelo teu aniversário amanhã. Obrigado. Desde a primeira vez eu falei que o Ivo já tinha falado muito bem de vocês. E tinha falado que vocês eram super de boa. E dá pra ver, acho que esse tipo de simplicidade, isso daí conta ponto demais. Né? Porque hoje em dia a gente passou a época da gestão, aqui em cima, cara, todo mundo depende. A gente depende de ter concorrentes bons. Imagina das pessoas que estão do lado, então. Não tenha dúvida. Né, que tu falou antes, a gente depende de pessoas. Então, a visão de vocês é maravilhosa. Aprendi muito aquele dia. Aprendi muito hoje. Muito obrigado por ter batido esse papo conosco. Obrigado, Eduardo. As portas são abertas e quando vocês quiserem voltar. Da mesma forma, né? Pessoal que vai nos ouvir aí, quer conhecer a Beluno, quer conversar um pouquinho mais comigo também, fique bem à vontade aí, pessoal. Agradeço aí a Apo por essa oportunidade de falar aqui com vocês, contar um pouquinho, a gente compartilhar a informação e a Beluno é isso, né? E não é só a Beluno, são as pessoas que estão na empresa que formam elas, né? Então, a empresa é um CNPJ, mas quem forma essa empresa são CPFs, né? Então, é de pessoas para pessoas. Perfeito. Né, Eduardo? É isso. E no final da vida, tu comentou de humildade, né? O que nos resta? Sim. Nós vamos levar uma pá de barro em cima. Sim. Né? Sim. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que dar oportunidade para adquirir conhecimento, dar oportunidade para ajudar o outro, sermos pessoas boas, trabalharmos com ética, né? Conseguir ajudar os outros. Que eu sempre falo, pessoal, né? Nós temos que ter drive de crescimento. Falo isso para os meus líderes. Porque empresa que cresce gera oportunidade para quem está dentro do negócio. A partir do momento que a gente pensar assim, não, vamos estabilizar por aqui, vamos parar, como é que essa empresa vai gerar oportunidade, Eduardo? Para quem está vindo? Perfeito. Como é que tu vai reter o talento bom ali, se tu não gerar oportunidade de crescimento para ele? Então a gente tem que ter drive de crescimento. Tem que ter. Às vezes ficam meio maluco comigo lá, né? Pô, ano que vem, né? Nós já estamos pensando em... A gente já... Tem gente que acha que é uma besteira isso, mas eu vejo que não. Ter um planejamento para frente, né? Ele pode não acontecer, é contento. Que tu não pode ter cravado o número na pedra e tu ir ajustando durante o tempo. Mas tem que ter crescimento. Nós já estamos olhando para 2028. Perfeito. Onde é que a gente quer estar? Quais são os números que a gente quer ter? O que nós vamos fazer? Enfim, a gente já está olhando para lá.
né? E aí tu, ó, crescimento, quem tá, plano de sucessão, quem são as pessoas, cara, isso tá dentro do DNA da empresa, né? Então, cara, temos que acelerar. Muito bom, é isso aí. E assim, nós encerramos mais um Apocast. Valeu! Abraço, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade.